Bom dia a todos e a todas e todos, em mais um evento da OAB, dentro das comemorações comemorações do Dia do Advogado, no que se comemora no dia 11 de agosto, mas a OAB tem a prática de comemorar em todo mês de agosto, né, solenidades aí em comemoração à advocacia, um prestígio à advocacia. Dentro desse ano, nós já, aliás, não só dentro desse ano, dentro dessa nossa gestão, nós sempre procuramos fazer as comemorações do Dia Advogado, realizando eventos que são de aperfeiçoamento jurídico, eventos de aperfeiçoamento de cultura geral, né, e eventos também de confraternização ou de solidariedade. Então, temos uma programação que começou no dia 2 desse mês e vai até o dia 31 de agosto, quando finaliza com um café com experiência, que são um café com advogados que tem OAB menos de 20 mil, tá? Para integrar esse pessoal, esses colegas, né, que já estão um pouco afastados do mundo jurídico, enfim, inclusive por causa das digitalizações, né? Então, a ideia é trazer todos esses colegas. E hoje nós temos a roda de conversa, aliás, uma mesa redonda de advocacia empresarial na prática, né? Que é um evento da Comissão de Direito Empresarial. Tenho a honra aqui de ter as nossas colegas aqui, então, a doutora Maiara, né, que é coordenadora da Comissão de Direito Empresarial. Nós temos a doutora Juliana Vitória Martins, integrante da Comissão de Direito Empresarial também, né? Bem-vinda aqui. Nós temos a doutora Mayra Mussoi Teixeira, desculpa o nome aqui, mas também bem-vinda, obrigado de estar presente aqui conosco. E a mediadora Patrícia de Oliveira Viexorek. É difícil. É difícil, doutor, mas não tem problema. Tá bom. Tá, obrigado, então, a todas vocês, né? Quero dizer que esses eventos que a gente está fazendo no mês do advogado, eles só são possíveis graças ao patrocínio que nós temos da UX, Universidade de Caxias do Sul, da R Master Sul, e no caso da R Master Sul, nós vamos ter um sorteio de uma assinatura digital, que será feita ao final do evento, para todos que estiverem participando pelo Zoom. Também temos o patrocínio da RA Homem, das lojas RA Homem, Estilo Mulher e Moda Fitness Fashion. No caso dessas três lojas, elas estão oferecendo descontos exclusivos para a advocacia durante o mês de agosto. Bastando pegar um voucher aqui na sede da OAB, aqui na Pinheiro Machado, e apresentar nessas lojas, né, que então tem um desconto diferenciado. E também a pizzaria Nela Pietra, né, que tem um resgate do Dia do Pendura, um meio dia do pendura, então vamos dizer assim, né? Porque então o colega advogado, ele pegando um voucher aqui na UAB, ele vai pagar só R$ 25,00 pela pizza. Só não pode consumir no sábado, né? Mas qualquer outro dia. Então, fiquem à vontade aqui para pegar o voucher aqui e utilizar esse agrado, vamos dizer assim, que a OAB Subseção de Caxias do Sul está fazendo, porque nós entendemos que a advocacia está passando por uma dificuldade muito grande, né? Que não só por conta da pandemia, acho que a pandemia ela só aflorou alguns problemas que já vinham, né? Que basicamente tem uma série de fatores, né? Desde do número de cursos jurídicos, as reformas que acabaram sendo feitas, que de alguma forma elas diminuem o mercado de trabalho também, e acho que dentro desse mundo competitivo, né, que é a advocacia, então a OAB ela tem que fazer a sua parte de dar um suporte para os colegas. E dentro desse suporte está o aperfeiçoamento profissional, pois para nós garantirmos
o espaço no mercado de trabalho, é necessário que estejamos atualizados, que estejamos aperfeiçoados profissionalmente. E nesse contexto que entra, então, esses eventos agora oferecidos aqui no mês do advogado, mas que a OAB sempre tem feito, não só nessa gestão, mas também nas anteriores. E dentro disso, então, a mesa redonda sobre advocacia empresarial, porque, inclusive, a gente constituiu a comissão essa direito empresarial, ela até já tinha já tinha sido criado em outra gestão, mas acabou se desarticulando, e nós, dentro dessa gestão, a gente pensou assim, não, nós temos que fortalecer, porque é fundamental, né, muito importante tu ter essa área do direito, tá, onde os advogados são muito demandados, notadamente nas questões de consultoria, né, e advocacia preventiva. Mas eu não quero me estender aqui, né, então já fica desde já meu agradecimento pelo tempo de vocês, pelo conhecimento que vão passar. Meu agradecimento especial, então, à Comissão de Direito Empresarial, a todos os seus integrantes. Meus cumprimentos a todos que estão nos prestigiando pelo Zoom e também pelo Facebook. Tá? E passo a palavra, então, para a Maiara, para as suas considerações iniciais. Bom dia a todos. Muito obrigada, Rudimar. Está tocando aqui. Eu gostaria de agradecer, então, a todos os presentes, aos colegas que estão assistindo, às colegas que vieram, dispuseram um tempo para participar do nosso evento. Eu fico muito feliz. Esse é o primeiro evento, que nem o Dr. Rudimar falou, a nossa comissão ela foi reestruturada agora, e esse é o nosso primeiro evento. A gente organizou com muito carinho, pensou num assunto que ia ser relevante, um assunto prático, que trouxesse todo mundo para um aprendizado novo, que a gente não teve um debate sobre isso, a gente não tem. E, novamente, agradeço então, a presença de todos. Estou muito contente, espero que aproveitem o evento, façam perguntas, questionem. A gente está aqui para tentar compartilhar um pouquinho de conhecimento. Já vou passar a palavra, então, à doutora Patrícia, a nossa mediadora, para a gente, sem delongas, já iniciar os debates. Obrigada. Oi. Sim, está legal. Bom, inicio também, né, dando meu bom dia a todos, né, saudando o Dr. Rudimar, presidente da OAB, né, seccional Caxias do Sul, a doutora Maiara Paloche, coordenadora, né, da Comissão de Direito Empresarial e idealizadora, organizadora, enfim, deste evento, né. Saúdo também os colegas, né, que estão aqui presencialmente nos assistindo e os que estão assistindo pelas plataformas, né, da Simpla, do Zoom, enfim, né, pelos canais também disponibilizados pela OAB. E dando início, né, aos trabalhos dessa mesa redonda, com a temática o que as empresas esperam do advogado corporativo, apresento as nossas palestrantes. Tá? Doutora Juliana Victoria Martins, graduada em Direito e pós-graduada em Direito dos Contratos e Responsabilidade Civil, com mais de 10 anos de experiência em jurídico interno de empresa multinacional, atuou no Fórum da Comarca de Caxias do Sul e tabelionato de notas e junto à empresa Randon. Randon Administradora de Consórcios, desculpa. E atualmente é business partner à frente do jurídico corporativo das empresas Randon, com suporte a projetos e contratos estratégicos. E também a doutora Mayra Mussói Teixeira, graduada e pós-graduada em Direito, atuante em Direito Civil e Tributário, membro do Comitê de Compliance e do Comitê de LGPD, Convivência na Gestão Jurídica Interna da Madal Palfinger S.A., onde é analista jurídico. Bom, antes de passar a palavra, né, às nossas palestrantes, eu gostaria só de pontuar, né, o primeiro tema do evento, né, que seria... Só um pouquinho. Tá, só pela ordem, né, o nosso primeiro tema, tá, contém o conhecimento do universo corporativo, conhecimento sobre os meandros da empresa, sua atividade, mercado em que está inserida e peculiaridades. Então, com a palavra, doutora Juliana, doutora Mayra, né, gostaria que vocês trouxessem, assim,
quais são as maiores expectativas, né, das empresas com relação a esse tema, né, com relação ao conhecimento assim dos advogados desse universo assim das empresas. Bom dia a todos, então. Agradecer, né, o convite para estar aqui com vocês, conversando a respeito desse tema, que, sem dúvida nenhuma, ele é extremamente relevante para a nossa região, né, uma região que é industrial, que tem, na essência, né, atividade empresarial. Então, extremamente agradecida de poder participar e contribuir um pouco para esse debate. Nesse primeiro tema, nesse contexto do universo corporativo, é importante a gente considerar aí que os escritórios de advocacia, os assessores externos, sem dúvida nenhuma, eles são parceiros da empresa, né? E é assim que a empresa os vê. Cada vez mais eles precisam estar inseridos nos temas jurídicos que impactam na empresa, né? O que é importante? Quais são os tipos de negócio com os quais a empresa está relacionada? Quais são os universos jurídicos que permeiam aquela empresa, né? Os negócios aos quais ela atua, quais são os serviços que ela presta, e aí assim ele pode então, o escritório, né, pode então estar aprimorando a sua atuação, conhecendo esse universo jurídico. Se quiseres me interromper, Maiara, fica bem à vontade. Aqui como a gente conversou, né, é um bate-papo. A gente veio aqui para contribuir com as nossas experiências práticas e a doutora Maiara vai compartilhar comigo dessa conversa. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Doutora Rudimar, doutora Maiara. É doutora Mayra. É que é uma, né, confusão de nomes. Estou lisonjeada, muito honrada pelo convite. Então, hoje a gente vai passar um feedback, né, do que é a nossa vivência diária dentro das organizações, né, no caso a doutora Juliana Randon, eu na Madal Palfinger. O que a gente levantou como primeiro assunto e é importante para os operadores de direito que nos prestam suporte e são colaboradores, de certa forma, da empresa, né, seria a parte bem do conhecimento do negócio, né. Então, a gente precisa... quando tu pega o suporte de algum escritório, é importante que esse escritório venha para dentro da empresa, conheça o negócio a que a empresa está se propondo, qual é a operacionalização daquele negócio, porque muitas vezes nós, enquanto jurídico interno, passamos alguma demanda para frente, né, para o escritório. E se o operador do direito lá do outro lado não tiver esse conhecimento muito claro de como é que funciona o fluxo dentro da empresa, às vezes a informação fica perdida. Às vezes, digamos, por exemplo, um contrato, ele fica deslocado, porque ele acaba não atendendo a demanda e a realidade da empresa, né? Então, é muito importante o advogado saber qual é o produto, como é que funciona. O cliente vai lá, faz uma ordem de compra, e depois disso, o que acontece? Como é que fatura? Quais são os prazos? Né? Tem fábrica, não tem? O pessoal do trabalhista também, que acaba nos prestando muito suporte. Como é que funciona lá dentro? Tem perícia? Vamos acompanhar, sabe? É importante conhecer quais são as etapas do produto dentro da empresa até chegar no cliente final. Né? Então, acho que isso é um ponto a ser desvendado. Aí a gente acaba tendo muito... às vezes acontece, né, de haver uma deficiência nesse aspecto, porque acaba que a gente sabe que a rotina do escritório também é bem puxada. Eu também já atuei, né, em alguns escritórios da região, grandes escritórios, por sinal. E a gente sabe que muitas vezes a demanda é muito grande, tu não tem muito tempo para fazer isso. Mas... caso houver, eu acho é importante o advogado ir para dentro da empresa e ter o pleno conhecimento do negócio que ele está se propondo a prestar uma consultoria, a prestar um serviço. Exatamente, né, doutora? Esse é o objetivo, né? A gente fazer essas trocas. E o advogado estar dentro da empresa, sem dúvida nenhuma, traz maior qualidade no resultado final do trabalho.
né? Ele ter este conhecimento, ele vai conseguir, de certa forma, né? A gente sabe que muitas vezes não é possível a gente fazer isso todos os dias, 100% dos dias, mas a gente entende que a customização do trabalho, ela é muito importante para o ambiente empresarial, porque você encontra uma realidade numa empresa, tem uma outra realidade em outra empresa, então a gente não consegue trabalhar numa padronização, né? A gente precisa ter uma customização de atendimento, então isso é muito importante para o universo corporativo, o advogado estar de fato dentro da empresa, como a doutora Maiara bem pontuou, essa troca, né? Esse estar dentro da empresa, que acho que é a chave de todo esse negócio, né? Exatamente. Além disso, o que a gente acabou pontuando, eu não sei, doutora Patrícia, tu queres de repente fazer alguma... Não, eu só ia complementar que dentro desse cenário, né, de conhecimento do universo da empresa, também tem grande relevância o nosso próximo tema, já que seria a questão dos pontos focais, né, do estabelecimento dessa interface entre o jurídico interno, né, e o jurídico terceirizado. Então, aí, aproveitando já, né, que a gente já estava começando a falar sobre isso, passo a palavra para a doutora Mayra, para daí seguir nesse tema, né, e depois a doutora Juliana. Perfeito. O que a gente pontuou também, e acaba sendo muito importante no dia a dia, é o estabelecimento desses pontos focais que a doutora Patrícia comentou, que seriam as pessoas-chave dentro da organização. Porque muitas empresas têm jurídico interno, né, que acaba prestando suporte e tendo essa interface muito maior com os escritórios. Mas a gente sabe que a realidade de muitas empresas não é essa, existem empresas que não têm o jurídico interno, né, fica só com a parte do consultivo externo, mas existem pessoas-chave lá dentro, sejam gerentes, sejam coordenadores, enfim, seja até mesmo o proprietário do negócio, indo para a área da pequena empresa, né, pequena e média. Então, é importante ter esse conhecimento de quem são as pessoas-chave, quais são os papéis delas dentro das organizações. Se tu tem o jurídico interno, não que tu vá colocar tudo naquele ponto, né? É só o jurídico interno que eu vou conversar, só a doutora Mayra ou a doutora Juliana. Não, vai acabar falando lá com o gerente da controladoria, com o coordenador do RH, né? É importante conhecer essas pessoas, é importante saber das demandas de cada área, porque a gente sabe que, né, cada área é um mundo completamente diferente, né, dentro das organizações. Então, acredito ser importante, né, ter esse conhecimento e essa aproximação das pessoas de dentro das organizações. E, obviamente, quando há o jurídico interno, do jurídico interno, né? Então, acho que é importante a gente estar conversando sobre isso, também para desmistificar a figura do advogado corporativo, porque se sabe, né, que há um certo preconceito, digamos assim, de que o advogado interno ele acaba reunindo documentos e passa adiante e vida que segue. A gente sabe que não é bem assim, né? No dia a dia é bem diferente, né? Claro, a gente faz isso, sim, fazemos isso, mas é 5%, nem 5% do nosso trabalho, né? O restante também faz, exatamente. É só um plus. Então, é importante essa aproximação, né, dos advogados com as pessoas-chave, com os pontos de contato dentro da empresa. Exato, é com quem eu me comunico, né, e de que forma eu me comunico. Acho que isso é muito importante, assim. Estabelecer formas de comunicação também são importantes, né? Exatamente. Como é que eu vou procedimentar a minha comunicação com a empresa? Porque se a cada vez que eu precisar me comunicar com a empresa, eu tiver que pensar de que forma isso vai acontecer, com quem eu vou me comunicar, eu não estabelecer essas relações prévias, né? Eu já não tiver esses interlocutores, né? Porque a doutora Mayra comentou muito bem que nós estamos internamente na empresa viabilizando negócios, né? Fazendo essa interlocução do negócio da empresa com o ambiente jurídico. E o nosso papel é fazer essa aproximação. Mas é muito importante também que o advogado externo ele tenha esse estabelecimento de pontos focais para desenvolver cada vez melhor a atividade dele.
e justamente não precisar a cada vez que vai desenvolver uma atividade estar pensando a respeito de como vai desenvolver, né? Isso, haver esse estreitamento das relações, né? Porque tu acaba, claro, e também não dá para engessar muito, né, pessoal? A gente acaba conversando muito trocando muito e-mail, né? Para deixar registrado qual é a demanda, qual é o sentido daquilo que a gente está perguntando e está pedindo um auxílio, né, um suporte. Muitas vezes a gente sabe que na correria do dia a dia não é viável só por e-mail, então tu acaba conversando por WhatsApp ou por outros meios, né, por telefone também. Então acaba havendo esse estreitamento das relações, essa aproximação, e eu acho ela importante e plenamente saudável, né, para a gente conseguir atingir o objetivo e trazer o consultivo externo para a realidade do negócio. Nesse sentido, assim, só sintetizando a ideia das colegas, eu também, né, penso e imagino que a maioria dos nossos colegas advogados, tanto de jurídico corporativo quanto de terceirizado, eu acho que têm em mente e primam pela uma boa comunicação. Então, eu entendo que hoje em dia não dá para a gente ficar engessado em mandar um e-mail para o jurídico interno, né, e o jurídico interno responder para o advogado. Eu entendo, né, e sei que a maioria dos colegas também devem partilhar desse entendimento, que até para a gente conseguir exercer a advocacia, é interessante esse diálogo, inclusive com as áreas próximas. Por exemplo, um advogado que vai atender a uma demanda trabalhista, né, vai atuar numa reclamatória trabalhista, é importante ele ter contato com o RH da empresa, né, saber como é que era a atividade efetivamente daquele funcionário, enfim, da mesma forma o tributário, né, tem que ter um diálogo além do jurídico interno com o controller, com o financeiro, enfim, eu acho que nesses tempos de advocacia 4.0, né, doutor, não dá para a gente ficar assim, né, com um pensamento estanque, assim, só, né, uma comunicação mais formal entre o jurídico interno e o terceirizado. Eu penso que tem que ter um ambiente colaborativo, né? E nesse sentido, aproveito o gancho para falar com vocês sobre a questão de prazos, né? Que penso que pela lógica também é uma questão importante a ser tratada, porque nem sempre, né, a empresa é pautada pelos prazos processuais. Na verdade, eu acho que dificilmente a empresa se organiza em função de algum prazo processual, né? Então, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre essa questão de prazos, né, para diligências, para solicitações, enfim, para procedimentos. Então, doutora Juliana, depois doutora Maida. Aqui é importante a gente estabelecer, né, a diferença entre a gente estar falando de um prazo processual, que esse é inerente à atividade da advocacia, a gente precisa cumpri-lo, né, e não temos como não cumpri-lo, mas a gente fala também no ambiente corporativo do prazo do negócio, as necessidades do negócio, o prazo que eu preciso receber o retorno da demanda para conseguir atender a expectativa do negócio, né? E a gente sabe que cada vez mais as relações têm uma velocidade cada vez maior, né? Isso acelerado também por esse ambiente virtual que a gente tem vivido, né? A pressão pelo cumprimento desses prazos tem sido cada vez maior. E, sem dúvida, esses outros dois pontos que nós falamos inicialmente, eles tendem a contribuir com o cumprimento dessa expectativa de prazo. Por quê? Porque a partir do momento que o advogado conhece o universo corporativo, ele conhece aquele negócio que ele está atuando, ele tem aquela propriedade para atuar naquele determinado tema. Ele já estabeleceu os pontos focais, né? Aquelas pessoas com quem ele tem o estreitamento da relação. O cumprimento desses prazos ele fica facilitado. A gente consegue dar uma velocidade, imprimir uma velocidade maior, porque ele já vai estar apropriado do tema, ele já vai saber com quem falar, ele já vai utilizar de todo esse contexto para aprimorar o atendimento dos prazos e dar uma resposta rápida, porque a gente sabe que hoje em dia é isso que se pede, né? A velocidade está muito grande e o atendimento em curto prazo ele é cada vez mais importante.
Exato, doutora. É importante, como a doutora Juliana bem comentou, né? Existe sim esse universo do prazo processual e ele é extremamente importante, ele tem que ser levado muito em conta, em consideração dentro das organizações, né? Desde a portaria lá da recepção que vai receber lá a intimação até chegar no jurídico interno. É importante agilizar, né, esse processo. Muitas vezes a gente sabe que é muito fácil de perder uma informação dessas, né? Principalmente se é só uma via impressa ali. Então, a gente sabe que tem que estar meio de olho. Mas existe também a questão do prazo interno, digamos, para a área da exportação, para a área da importação, para a área do RH. Como a gente comentou antes, né, das pessoas-chave, dos pontos focais, conhecendo essas pessoas, tu já sabe mais ou menos qual é a demanda daquela área, daquele setor. A gente sabe que existem áreas dentro das empresas que precisam de um feedback quase imediato. De manhã surgiu a demanda, eu preciso disso para o final da tarde, porque eu preciso perfectibilizar o negócio. Então, é importante não ficar tão adstrito ao contrato. A gente sabe que existe um contrato de prestação de serviços entre o escritório e a empresa, né, o escritório e a corporação. Muitas vezes, estes prazos estão lá. O escritório tem o prazo de até 3 dias para 5 dias, enfim, para resolver, para dar um feedback das demandas. Só que muitas vezes não dá. A gente sabe que 3 dias, às vezes, é um prazo imenso para alguma coisa que precisa ser resolvida no mesmo dia, né? Então, é importante ter essa aproximação da realidade corporativa e da empresa para que esse prazo acabe que atenda realmente aquilo que se precisa, aquilo que se almeja, né? Porque 5 dias, às vezes, é uma eternidade, a gente sabe disso. Às vezes, um final de semana do meio, se foi, né? Tu acaba perdendo o feeling da coisa. Então, é importante esse conhecimento bem do negócio para que se atendam os prazos. Porque, sabe, daqui a pouco vai entrar um e-mail, sei lá, lá do jurídico interno que está pedindo um contrato, digamos assim, para exportação. E tu sabe que a área da exportação ela é muito ágil, ela precisa de um retorno rápido. Tu sabe que aquilo ali vai ter que ser para o final do dia, ou para o dia seguinte, né? O menos tempo possível. Então, é um ponto importante aí para os advogados terem essa atenção, né, plena com relação a isso. Lembrando que nessa seara não é só de contencioso que vive a empresa, né? Na verdade, é um consultivo também muito forte, né? E eu acho que também sobre esse foco assim do consultivo acaba que os prazos se tornam mais enxutos, né? Porque principalmente considerando, né, a área, como a doutora Mayra pontuou, exportação, né, é tudo muito mais dinâmico, até em função da questão cambial, enfim, é uma dinâmica toda muito peculiar, assim, né, e que acaba necessitando assim de uma atenção especial, né, do jurídico externo em relação a essa peculiaridade da empresa, e aí a gente volta para o universo da empresa e para a questão do conhecimento dos pontos focais, né. Bom, agora eu queria conversar com vocês sobre a questão de $1 milhão, que é a avaliação dos escritórios, né, terceirizados. Como é que as empresas, né, as corporações, as organizações, enfim, avaliam o desempenho dos escritórios terceirizados? Como é que se dá um pouquinho dessa análise assim, quantitativa, qualitativa desse desempenho? Assim? Doutora Juliana, depois a doutora Mayra, pode ser? Claro. Perfeito. Doutora Patrícia trouxe um tema que é muito importante no universo corporativo, que é a questão do preventivo, né? E me parece que falar em avaliação, em análise de desempenho, sem falar dos pontos da atuação do advogado, especialmente a atuação no preventivo, ela perde um pouco o sentido, né? Porque para nós, no ambiente corporativo, a atuação do advogado no preventivo ela tem sido cada vez mais importante.
é como o advogado apoia a empresa na redução das demandas, né? A gente sabe que é muito importante a atuação do advogado na qualificação da prova, no desempenho do processo, na elaboração de uma defesa, mas cada vez mais a gente se volta para o ambiente preventivo, que é olhar como que nós, jurídico interno e assessores externos, podemos então reduzir o volume dessas demandas e naturalmente, né, melhorar a condição de trabalho, melhorar o ambiente de trabalho, ter este olhar para dentro do ambiente da empresa, cada vez mais importante. E aí lá no fim do dia nós vamos então olhar para o desempenho desse escritório com todas essas diretrizes, com todas essas métricas. Essas métricas, elas são extremamente importantes. É como o meu trabalho está impactando nos resultados da empresa, como que eu consegui reduzir a média de condenação, como que eu consegui reduzir a carteira de contenciosa daquela empresa, como que eu consegui entrar na empresa e trazer soluções preventivas. Então, é todo esse conjunto que culmina na avaliação de desempenho do escritório. Então, ela é tanto qualitativa, como bem trazido, como quantitativa, porque eu vou olhar o meu sócio, o meu acionista, né, os diretores, a gestão da empresa, ela está olhando para números também, né? Então, de certa forma, eu vou ter que olhar também dentro do meu escritório como eu estou impactando. E esse resultado de tudo isso, o resultado de todo esse trabalho é que gera, então, a avaliação do escritório externo, né? Como que nós vamos olhar para ele e quantificar e qualificar o resultado desse trabalho baseado nessas métricas, baseados de como ele está gerando impacto para o meu negócio, como a gente está conseguindo implementar melhorias decorrentes daquele trabalho externo também, né? Não só do trabalho interno. Isso aí, doutora. É retirar a pecha de que o jurídico acaba tendo só um impacto negativo dentro da empresa, né? Porque a gente sabe que lá na controladoria eles vão colocar lá um valor, né, X para determinado processo e pode se perder até aquela quantia, né? E aquilo já fica lá no balanço da empresa e, enfim, sempre negativamente. Então, a gente sabe que o que se procura hoje, o que se almeja hoje, não é só, obviamente, a prestação do prazo e o êxito no processo, né? Ou pelo menos o êxito parcial. A gente sabe que a gente precisa também impactar positivamente, né? Não só tem valor lá que está aprovisionado se perder esse processo, tá? Mas se eu propor uma ação consultiva, uma ação preventiva para a organização, o que eu posso salvar ali? O que eu posso economizar de valores e dinheiro? Porque a gente sabe que, no fim das contas, muitas organizações, enfim, vai acabar olhando para números, né? Ah, mas o processo teve uma decisão diferente e tal. Muitas vezes, tá, tudo bem, teve uma decisão diferente, a gente compreende, mas, no fim das contas, a gente teve um resultado negativo, né? Então, é importante essa propositura de novas ações dentro das áreas de determinada empresa. Por exemplo, LGPD, uma questão que está super em voga agora, né? Se aproximar, geralmente as empresas elas estão tendo aí comitês, né, formados para dar esse suporte ao DPO, né? Como é que funciona essa aproximação? Com o que eu posso perfectibilizar o trabalho de vocês? Como é que eu posso operacionalizar o trabalho de vocês dentro das empresas? Isso, o advogado externo falando, né? Prestando um suporte, prestando uma assessoria, para que isso reflita lá na frente como uma economia de valores. Olha, a gente fez essa ação, com isso a gente conseguiu economizar a quantia X em virtude de não ter sido multado lá por algum motivo que aconteceu, que ocorreu. E a gente sabe que ocorrem coisas que, né, as pessoas têm muita criatividade, né, no dia a dia. Então, é impossível. Então, é importante essa
essa questão do preventivo, né, aliado aí ao consultivo externo. Também outra questão que é bem importante é a questão do compliance interno das empresas, né? Tipo, se aproximar do compliance. Como é que vocês colocam isso em prática? O que eu posso fazer para auxiliar? Não é só chegar com eu tenho as provas, eu tenho as argumentações para o processo, mas se aproximar do negócio e ver o que ele pode fazer para melhorar a estrutura das organizações no dia a dia. Isso, e complementar, né, a tudo isso, a análise econômica do trabalho. Né? Como que eu reflito economicamente dentro da companhia? Né? Porque no fim do dia a gente é uma empresa que gera movimento econômico. E aí como que eu vou atrelar a minha atividade de advocacia ao resultado econômico? Esse olhar ele é muito importante. Então, a empresa olha quanto a gente está reduzindo de demandas, quanto a gente está reduzindo a média de condenação, outros tantos resultados aí que a gente pode se suportar, que vão trazer, então, esse olhar da empresa diferenciado para esse escritório, né? Quando se conseguir sair exclusivamente do ambiente jurídico, que era um ambiente que nós vivíamos, né, até há pouco tempo, exclusivamente ambiente jurídico, para o ambiente econômico, reflexo econômico, advogado empresarial, ele tem muito essa responsabilidade de olhar o impacto que ele está gerando dentro da organização. Isso é muito importante para as empresas. Como a doutora Juliana bem pontuou, né, sair daquele ambiente só do escritório, tô lá, vou fazer a petição, vou cumprir o prazo, né, conhecer mais qual é o dia a dia da empresa, né, no sentido de dar maior aplicabilidade àquilo que se propõe ali, a parte consultiva, né, é importante para que gere resultados positivos no final do dia, né. A gente sabe que os números são bem importantes. Exato, e cada vez mais se fala naquelas soluções disruptivas, que Pensar são super fora da importantes. caixa. Pensar fora da caixa, isso a gente ouve diariamente. Como eu penso fora da caixa? Como eu encontro soluções disruptivas dentro do meu ambiente jurídico? E é isso que se espera, é isso que se busca no escritório externo. É essa parceria para encontrar soluções. É sair daquela, vamos dizer assim, letra da lei. Não que a gente vá fazer nada que contrarie a legislação, não é isso. As empresas, no ambiente que eu trabalho, e certamente da doutora Maíra, o objetivo é sempre estar cumprindo as normas. A gente não vai deixar de cumprir as normas, mas dentro desse universo, como eu posso ser disruptivo? Como eu posso trazer alternativas novas, inovadoras para dentro da empresa para atuar diferente? Talvez aquela empresa esteja disposta a assumir determinado risco ou fazer determinada mudança dentro do seu ambiente laboral para trazer aquele resultado disruptivo. Como que a gente pode fazer isso em parceria? Isso é muito importante, isso é muito olhado e muito avaliado. Até porque a gente sabe que a realidade de muitas empresas é a assessoria de múltiplos escritórios, né? A gente sabe que daqui a pouco tem um escritório que cuida só de marcas, outro só da parte do cível, outro só trabalhista. A gente sabe que isso ocorre. Então, é nítida a diferença que tu nota do escritório que traz só o resultado do processo, e diz, eu argumentei isso, eu cheguei a essa decisão, teve reforma ou não teve, o resultado foi esse. Do escritório que, além de fazer isso, ele traz, olha, eu acho que é importante vocês se aterem nesse ponto, né? Obviamente, como a doutora Juliana bem pontuou, dentro da normatividade, dentro da legalidade, né? Mas de repente implantarmos essa mudança na forma, mas sempre foi feito assim, a gente sabe que às vezes ocorre, né? Mas é pensar fora da caixa e dizer, não, mas de repente neste momento nós possamos pensar diferente dentro da legalidade e implementar essa mudança, né, para que possa melhorar aí o dia a dia da organização, de repente melhorar o impacto também, né, de algumas demandas. Então, é bem importante também o que a doutora Juliana pontuou. Bom, e nesse cenário, então, né, das soluções disruptivas, como a doutora Juliana pontuou,
né, da questão do universo todo dos números, como a doutora Mayra, né, também nos sinalizou, né, das métricas, enfim. Eu gostaria de conversar com vocês agora, então, uma outra alternativa, na verdade, né, algo complementar, que é a questão da jurimetria, né, a aplicação da jurimetria pelos escritórios terceirizados, né, como um suporte para o próprio jurídico interno da empresa fazer adequações, né, internas ou até ter embasamento para assumir determinados riscos, como a doutora Juliana, né, também referiu na fala dela, né, como forma também, né, fórmula, meio, enfim, para atingir melhores resultados, né, como, por exemplo, fazer essa troca, né, com o jurídico interno, dizendo, olha, né, analisando o teu caso concreto, o teu risco nessa demanda é X. Quem sabe a gente faz um acordo, quem sabe, paralelo com esse acordo, a gente faz algumas adequações de política interna, né? Olha, esses teus contratos, a gente verificou, né, algumas questões que poderiam ser ajustadas também a nível preventivo, enfim, né? Gostaria de trazer para debate assim, esse ponto da jurimetria, né? Então, doutora Mayra, depois a doutora Juliana. É isso, vem bem ao encontro daquilo que nós conversávamos anteriormente, né, no sentido de qual é o impacto, né, do processo e da parte do consultivo também, o que eu consigo economizar, o que eu vou perder, né? É importante essa questão da jurimetria, como a doutora Patrícia trouxe, porque, no final das contas, são números. Eu sei que muitas vezes é difícil para o advogado conseguir olhar para uma demanda e dizer, olha, tu vai ter um risco aqui de X. É difícil. A gente sabe que a gente trabalha com uma parte muito subjetiva, né? Tu não sabe o que o juiz vai decidir, o que o desembargador vai, se ele vai reformar ou se ele vai manter a decisão, a gente não sabe. Então, é bem complicado, né? Então, muito embora nós tenhamos aí hoje ferramentas nesse sentido que possam nos auxiliar, mas é importante haver essa aproximação, de repente, com os contadores da empresa. Eles nos auxiliam bastante, pelo menos digo por experiência própria, é importante ter esse estreitamento de relações com o pessoal ali da controladoria, com o pessoal com os contadores. Eles conseguem muitas vezes nos auxiliar nesse sentido, porque como a gente trabalha com uma área mais subjetiva, eles são números, né? A cabeça deles é baseada nisso. Então, eles acabam nos trazendo muito suporte e um conhecimento também nesse aspecto. Mas, obviamente, a gente tem ferramentas, né, hoje em dia, que nos auxiliam nisso. E vai bastante ao encontro daquilo que a gente comentou, né, de acabar trazendo o consultivo para esse lado e com o consultivo chegar e dizer, olha, se vocês operacionalizarem essa mudança dentro do tal setor, nós vamos conseguir economizar uma quantia X no final do ano, por este motivo. Né? Então, é importante essa questão da jurimetria, como a doutora Patrícia apontou. Exato. Nada se faz, nada se aplica, a jurimetria, ciência de dados, todas essas tecnologias que estão vindo, nada se aplica sem o ser humano, né? Então, a gente precisa atrelar, estar sempre pensando em como eu faço essa transformação cultural para estar adequado a essas novas tendências de tecnologia e novas ferramentas que o mercado tem todos os dias aí trazido uma novidade. E essa questão da jurimetria, ela é extremamente importante para o ambiente corporativo, para o jurídico corporativo, porque nós precisamos cada vez mais ter um olhar de antecipação. Como eu me antecipo com relação a determinada decisão? Como eu me antecipo ao determinado julgador? Como eu olho para aquele julgador diferente? Como eu levo a minha argumentação diferente para aquele julgador? E aí a jurimetria ela nos apoia, sem dúvida, nessa questão da antecipação, porque a gente vai ter condições
de olhar para aquele julgador, olhar para aquele fórum, para aquela comarca, como é que as minhas ações estão sendo julgadas naquela região, como é que eu volto para dentro, faço né, essa retroalimentação, que eu gosto muito de usar essa palavra, que o jurídico ele também tem esse papel de retroalimentar o sistema, que é buscar o dado, buscar a informação jurídica e trazer para dentro da organização uma mudança de comportamento, uma mudança de conduta, uma mudança na forma como eu vou levar essa informação. Eu preciso de dados mais técnicos, eu preciso de dados mais jurídicos, e aí a gente faz essa conversa desses universos baseado na jurimetria. E o escritório, sem dúvida, tem aí, né, o aval das empresas para buscar essas soluções, para trazer essas proposições baseado em dados. Não é à toa que se fala aí em todos os ambientes que o dado é o novo petróleo. Então, nessa linha, o jurídico não podia ficar de fora. A gente também depende desses dados, a gente também busca esses dados para qualificar a nossa atuação dentro da companhia. Então, trazer esses dados, trazer esses resultados, olhando para as nossas particularidades, que é todo um conjunto de ações que a gente vem falando desde o início da conversa, trazer este resultado baseado em jurimetria é muito importante, porque são ferramentas que estão colocadas à disposição e que o escritório tem toda a possibilidade de buscá-los e trazer para dentro do universo da empresa. Não esperar que a empresa traga uma solução inovadora de tecnologia, ou que a TI da empresa traga aí um sistema desafiador ou inovador para que a gente coloque em prática a jurimetria. É justamente assim, a palavra que fica para mim sempre que eu falo em jurimetria é como que eu vou antecipar tendências. Como que eu vou, utilizando esses dados, voltar para dentro da companhia e me antecipar? Como que eu vou tratar diferente? Se aquele determinado juiz, aquele determinado perito... Nós temos feito um trabalho bem importante assim, com relação a perícias, que eu acho que é por aí, assim, é entender a cabeça, entender a cabeça daquele corpo daquele corpo técnico baseado em dados. Quantas perícias negativas eu tive naquela comarca, naquela vara? Por que eu estou tendo essas perícias negativas? Porque o meu ambiente está insalubre, ou porque o meu ambiente precisa de uma revisão, e é baseado nesses dados que a gente vai conseguir extrair melhor esses resultados do nosso trabalho. Então, eu vejo a jurimetria, e assim como muitas outras ferramentas inovadoras, como extremas aliadas do nosso trabalho, do nosso dia a dia, e que só tende a melhorar e trazer resultados mais satisfatórios aí. A questão do preventivo passa diretamente pela questão da jurimetria, né? Tu acaba tendo que implantar soluções inovadoras, como a gente comentou, pensar fora da caixa. Muitas vezes o escritório, o suporte, o externo, ele consegue, às vezes, trazer soluções inovadoras justamente por estar fora do negócio. Ele conhece a realidade da empresa, mas ele está fora, então ele pensa diferente, né? Porque às vezes tu está envolto numa situação, né? Tu consegue enxergar de um ângulo. Fora dessa situação, tu consegue ter um panorama mais geral da coisa e, de repente, trazer uma solução mais inovadora. E essa questão do preventivo, do consultivo, passa diretamente pela essa questão da jurimetria, né, como nós havíamos comentado. Então, ela realmente, a interface entre esses dois pontos é bastante grande, né, doutora? Bom, então, analisando, né, as falas de vocês, penso que, em verdade, a jurimetria vem a ser de certa forma, né, um raio-x né, das decisões, enfim, das decisões aplicadas à empresa, e uma grande ferramenta, né, para adequação de políticas internas da empresa, justamente com foco na prevenção, né? Então, eu acho que essa questão até da jurimetria sintetiza, né, muito o que a gente já estava abordando nessa nossa conversa, porque ela é um fechamento justamente da questão do conhecimento do universo, né, da empresa,
da comunicação com os pontos focais, do atendimento aos prazos, né, lato sensu, digamos assim, e da análise de desempenho, né. Fazer um comentário também, doutora Patrícia, que é nessa linha, que é o seguinte, né, o dado sozinho, ele não serve para nada. Então, eu preciso ter as pessoas que conhecem o negócio, né, os assessores externos que conhecem o negócio, que estão conectados com o negócio, que fizeram essa mudança comportamental, mudança cultural, né? Se fala muito em mudança de mindset, então é ter esse olhar para os dados de como ele pode apoiar no meu dia a dia. Mas eu simplesmente extrair um dado e não fazer nada com ele não serviu para nada. Então, essa conexão do dado com as pessoas, ela é extremamente importante. É o princípio de quem aplica na Bolsa de Valores, né? Porque os dados estão aí abertos para todo mundo, né? Agora, a interpretação que tu faz daqueles dados é o que é o diferencial, né? De quem ganha dinheiro com isso e quem perde. É a cereja do bolo, né? Perfeito, perfeito. E aproveitando essa questão dos dados, né, eu acho que também em função do adiantado da hora, eu acho que poderíamos abrir para perguntas, né, doutor? Não sei se já temos alguma coisa. Tade, eu vou iniciar então fazendo uma pergunta, até assim, aproveitando então que a Mayra e a Juliana, né, são advogadas corporativas. Desde que quando eu comecei a advogar, na verdade, a advocacia estava passando uma transição que antigamente as empresas tinham muitos advogados empregados, mas que faziam um contencioso. Era normal, empresas, não só as grandes, médias, algumas até pequenas, né, tinham um advogado empregado para fazer trabalhista, civil, lá fazer o contencioso, né. E isso depois, com o tempo, foi acabando, né? As empresas começaram a terceirizar os advogados. Acho que hoje é muito difícil uma empresa ter um advogado empregado para fazer contencioso. E, por outro lado, foi aumentando o número de advogados corporativos, né? Hoje, em Caxias mesmo, aqui a gente tem bastante empresa, não só as grandes, né, que nem vocês trabalham, mas até empresas médias e até algumas pequenas aí que tem advogado empregado para fazer o corporativo. E aí então surge um novo campo, vamos dizer assim, notadamente para a jovem advocacia, né, de tu te especializar e tu entrar no mercado de trabalho de advogado corporativo, né, que daí não é o advogado, porque muitos dizem, não, eu quero ser advogado empresarial, mas advogado empresarial pode ser o advogado do suporte contencioso, né, empresarial. Então, eu perguntaria, assim, qual é que é a principal característica, a principal formação para o jovem advogado que queira entrar nesse ambiente de ser um advogado corporativo? Posso começar? Eu acho que a palavra-chave aí seria o dinamismo. Tá. O que tu aprende nos bancos da faculdade é muito diferente daquilo que tu aplica no dia a dia enquanto advogado corporativo, né? Claro, é importante, não tiro, né, nenhuma vírgula daquilo que se aprende na faculdade, no sentido de o que é prazo, como é que se dá o processo, como é que é inicial, como é que tu argumenta, qual é o rol de testemunha. Isso é extremamente importante, essa parte técnica. Mas não se aprende, eu acho que há uma deficiência no ensino nesse sentido, a operacionalização de como se dá essa função do advogado dentro das empresas. Muitas vezes tu sai, eu passei por isso, por experiência própria, tu sai de um escritório no qual, né, tu trabalha ali com o processo, né, tu pensa em estratégias para o processo, mas tu vai para dentro de uma corporação, o ambiente é totalmente diferente. Eles falam de assuntos completamente diversos. Então, é importante essa capacidade de adaptação, né, e aliado ao dinamismo. Tu tem que estar sempre correndo atrás, tu tem que estar sempre em busca de maior conhecimento, de pessoas que já estão dentro da empresa há maior tempo. Uma palavra também importante é humildade. Né? Tu vai chegar lá sem saber muita coisa. Tu vai chegar lá precisando buscar informação. Então, pedir ajuda, não, né?
Muitas vezes a gente sabe que o pessoal entra como estagiário, muitas vezes, e vai ficando, e daqui a pouco é coordenador jurídico. A gente sabe que é bem comum isso acontecer. Tem muitos colegas aqui na região que acontece isso, né? Porque provavelmente eles foram atrás da informação, eles perguntaram para quem estava há mais tempo do que eles ali, pensaram fora da caixa, não ficaram só adstritos à questão da parte técnica do direito, tentaram aplicar aquilo que eles aprenderam na faculdade no dia a dia da empresa. Então, é importante essa questão do dinamismo e capacidade de adaptação. Acho que são 2 palavras-chave nesse aspecto. Eu concordo com a doutora Maíra com relação a que a gente não aprende a ser advogado corporativo na faculdade. De fato, a gente tem o direito empresarial, mas o direito na prática, o direito empresarial na prática, a gente não aprende na faculdade. A gente vai desenvolvendo isso à medida que a gente vai se inserindo nesse universo, vai buscando conhecer essas ferramentas. Todas que a gente falou aqui, toda essa nossa conversa, ela serve para abrir os olhos no sentido de que como eu faço para entender melhor este universo corporativo, como que eu vou entender de fato essa dinâmica corporativa. Isso é muito importante. É o advogado em início aí buscar entender como é essa dinâmica, né? Não tem um curso que vai te dizer como que tu vai ser um advogado corporativo, mas tu te fortalecer nesses conhecimentos gerais de um funcionamento de uma empresa, sem dúvida alguma, fortalecem esse profissional. E dentro de uma empresa, a gente tem sempre assim, nós vamos ter a nossa especialidade, né? A gente sabe que não tem como sermos generalistas o tempo todo. A gente precisa ter a nossa especialidade. Então, nós temos especialista trabalhista, a gente vai ter o especialista em contratos, vai ter o especialista na parte de contencioso, né? Nós vamos ter o especialista societário, etc., né? Em todas as áreas empresariais. Mas, de certo modo, esses profissionais eles precisam estar adaptados a conhecer todos os ambientes, todos os temas do jurídico. Por quê? Porque tu vai estar fazendo uma análise trabalhista que gera um impacto lá em societário, lá no outro tema. Então, você vai estar olhando o societário que gera um impacto trabalhista e vice-versa, enfim. Então, isso é muito importante, o advogado ter essa consciência de que, ao mesmo tempo que ele é especialista num determinado tema, que é o tema de sua afinidade, que ele vai se desenvolver naquele tema com maior afinco, ele também precisa ser generalista, ele também precisa conhecer dos outros temas, conhecer, eu dentro do ambiente eu vou precisar em vezes ou outra, analisar um contrato, mas eu sou especialista trabalhista, mas caiu um contrato que tem um impacto que eu preciso analisar. Então, isso é muito importante, o advogado não ficar só focado naquele tema específico da sua afinidade, também olhar para esses outros ambientes de outras naturezas. E uma coisa importante aqui para a nossa região, que a gente percebe também, é que cada vez mais as empresas estão se globalizando, elas estão indo para o mercado externo e estão atuando fora, né? Exemplo das empresas Randon, a Maíra também tem esse exemplo da Madal, né? Que cada vez mais a língua também é importante. Então, na universidade, a gente não pensa, eu faço direito, eu preciso saber falar inglês, eu preciso ter conhecimento de espanhol, eu preciso ter aprimorar os meus conhecimentos com isso também. E isso, sem dúvida nenhuma, tem sido cada vez mais importante, né? O advogado que atende corporativo e que tem o inglês, por exemplo. Isso é extremamente importante. Eu acho que vale a recomendação que a gente olhe para esses outros ambientes também e não só o mundo jurídico, não só o universo jurídico. Esse fator da língua, como a doutora pontuou, é realmente muito importante. É difícil tu encontrar, né, um advogado que é corporativo, ou que esteja se propondo a entrar neste mundo com a fluência da língua, não só inglesa como espanhol também, né? Eu já conversei com pessoas de RH de diversas empresas da região que falam dessa dificuldade, né? Tu vai contratar um advogado, geralmente o pessoal
se forma, vai trabalhar no escritório, acaba deixando de lado essa questão da língua. Faz lá no 2º grau, faz uns 3, 4 anos de cursinho ali e esquece. Acaba enferrujando, porque realmente a gente sabe que no escritório, no dia a dia, claro, às vezes tu vai usar, mas não é o principal, não é o foco do trabalho, né? E aí acaba tendo essa dificuldade, existe essa dificuldade, essa falta de mão de obra nesse sentido. Né, do advogado corporativo, que seja generalista, mas, enfim, tenha lá a sua área de afinidade, mas que tenha uma fluência na língua estrangeira, inglês em especial, mas não deixando de lado o espanhol. Né? A gente sabe que isso acontece nas empresas Randon, na Madal Palfinger também, a gente acaba atendendo toda a região do Latam, então tu tem que conversar ali em espanhol com muitos dealers, representantes e tudo mais, e acaba que a nossa matriz é na Áustria. Então tu acaba falando lá, se reportando em inglês para o pessoal lá do corporativo, do legal corporativo. Então é importante essa questão da língua, assim, acho que me arrisco a dizer que é um dos principais pontos aí para começar a ingressar nessa área. Exato, e não deixem para procurar o ambiente corporativo só lá no final da graduação, ou até mesmo não deixem de procurar no início da sua carreira, né? Porque a gente percebe que dentro do ambiente corporativo a gente precisa trilhar uma jornada, a gente precisa construir uma carreira, a gente precisa passar por todas essas etapas, né? Eu digo por exemplo próprio, que entrei no Grupo Randon há mais de 10 anos como assistente administrativa e fui galgando, fui crescendo dentro da profissão, fui subindo posições, fui buscando meu espaço. Por quê? Porque eu fui fortalecendo esse conhecimento corporativo. Então, iniciar já quando eu estou no início da minha carreira é muito importante também. Né? Já procurar, eu gosto, eu tenho afinidade com o direito empresarial, eu gostaria de lá na frente estar atuando como um grande executivo de uma empresa na área do direito. Então, já comece a buscar isso desde o princípio, né? Para ir construindo esse conhecimento, converse, como a doutora Maíra falou, converse com profissionais que atuam dentro de jurídicos corporativos, busque esse conhecimento, que é um conhecimento prático, ele não é um conhecimento estritamente acadêmico. Então, isso é muito importante. Perfeito. Passando aqui para uma pergunta do pessoal que está nos assistindo, né? Vamos dar vez para eles, né? Vamos dar vez e voz para eles. Né, uma colega Liange, né, nos dá bom dia, nos parabeniza, né, pelo evento, e ela questiona, tá? Ela, em palavras dela, gostaria de perguntar às colegas se têm encontrado dificuldades ou facilidades na formalização e respectiva homologação de eventuais rescisões por mútuo acordo. Quem gostaria? Doutora Mayra? Olha, não é uma prática comum no meu dia a dia, né? Posso falar pela minha experiência, não é uma prática comum essa. Mas, no geral, nas ocasiões que houveram, não foi algo muito complicado. Acho que a questão o diálogo é inerente a essa questão. Né? Acho que com o diálogo tu acaba resolvendo se há alguma diferença aí de ponto de vista, mas eu não encarei muitas dificuldades nesse sentido. Não sei se é a mesma realidade da doutora. Não, de fato, nós estamos... É uma realidade que vem se construindo dentro do ambiente corporativo. Né? A gente teve aí a mudança, abriu-se a possibilidade... E as empresas, certamente, com esse olhar, né, de achar essas alternativas para desenvolver os trabalhos, vem ampliando e buscando aplicar essas possibilidades no seu ambiente. Então, sim, é uma realidade que se utiliza, né, e deve ser utilizada, me parece que ela é muito importante. E ainda estamos em vias de aprimorar, de aperfeiçoar, né? Mas sim, é uma realidade que se mostra bem importante no ambiente corporativo. Justamente por estar iniciando, né? Como a doutora comentou,
pode haver aí alguma diferença de ponto de vista, mas como eu falei e reitero, eu acho que tudo passa pela questão do diálogo, né? Se constrói junto essa questão da rescisão aí, como a doutora comentou. Então, eu acho que conversando e, claro, lançando mão disso quando necessário e quando for bom para as duas partes, eu não vejo maiores problemas. Primeiramente, bom dia. Eu queria agradecer à OAB por ter reestruturado novamente a Comissão de Direito Empresarial, que certamente vai ter muitos frutos, e para a doutora Juliana e para a Maíra pelas explanações até agora. Eu acredito que a pergunta para vocês, vocês não estão inseridas nessa realidade, mas a gente acaba ouvindo muitos colegas que muitas empresas ainda têm a ideia que o jurídico interno é despesa, é custo. Então, acaba cortando investimentos que seriam necessários até para a continuidade e até para a ampliação do trabalho de vocês. Dentro dessa concepção, qual seria a orientação, sugestão, enfim, para outros colegas que também trabalham como advogado interno nessas empresas? Sem dúvida. Desculpa só. Então, Alexandre, muito, muito bacana a tua pergunta, porque a gente enfrenta isso no nosso dia a dia, né? A gente tem, historicamente, o jurídico é visto como custo, bem como tu comentou, e me parece que o nosso trabalho é desmistificar essa visão. Como que a gente faz isso? A gente faz isso com todo esse conjunto de ações que a gente relatou aqui durante toda a nossa fala, especialmente buscando aí agora o suporte em dados e demonstrando como o nosso trabalho ele é importante para a companhia. Por exemplo, um indicador muito importante é o indicador de eficiência que se extrai com base no valor da causa versus aquilo que eu paguei efetivamente no processo. Então, é demonstrar, bom, se eu não tivesse aqui nessa cadeira, o êxito nesse processo seria diferente. Então, tem uma série de indicadores que a gente pode criar dentro do nosso ambiente. Quanto eu reduzi, como falamos anteriormente, quanto eu reduzi em média de condenação. Eu pagava lá atrás por um processo R$100.000 em média e agora eu pago 50. Quer dizer, eu tive aí um êxito de 50% aumentado. Então, isso é importante a gente conseguir demonstrar para que se desmistifique essa visão do custo. Né? É a eficiência, o quanto eu estou sendo efetivo no meu trabalho do dia a dia, que está trazendo ganhos para a empresa, ou está evitando mais custos para a empresa. Exato. Bom dia, Alexandre, tudo bem? Obrigada pela pergunta. Assim como a doutora comentou, né, da questão da condenação, também é importante, todas as áreas, inclusive o jurídico, tem um orçamento previsto para o ano, né? E a gente sabe que desse orçamento vai sair ali as despesas mensais de escritórios que nos prestam suporte, de outros eventuais trabalhos que surjam. É importante também negociar com os fornecedores, né? Além da questão da condenação, da ação propriamente dita, também é importante essa questão de fornecedores. Nós temos N fornecedores dentro do jurídico, né? Então, negociar com eles, tentar diminuir custos do nosso dia a dia, cortar despesas, isso é importante também, é importante deixar lá na planilha, olha, eu pagava tanto, agora estou pagando tanto, porque houve uma negociação nesse sentido, né? Então, isso também é bem inerente à nossa condição de advogados corporativos, essa questão da negociação, né? Tu tem que estar sempre negociando, seja com o fornecedor, seja com o escritório que nos presta suporte, seja com as outras áreas. Tu precisa sempre estar negociando no sentido de chegar num ponto em comum aí para todo mundo. Então, é importante negociar também com os fornecedores, cortar custos, diminuir despesas e deixar lá claro, olha, com base nisso eu consegui diminuir o tal valor. É importante também. Perfeito. Esse ponto trazido pela doutora Maíra é muito importante nas empresas. Porque, salvo engano, 100% delas têm um orçamento. E dentro desse orçamento estão previstas as despesas jurídicas com processos, com a estrutura que atende a esses processos. Então, o advogado saber que existe um orçamento, conhecer como esse orçamento é construído,
qual é o papel dele dentro desse orçamento e o efeito que ele gera lá é extremamente importante. Então, ao mesmo tempo que a gente orça, a gente contingencia demandas e essas atividades, vamos dizer assim, econômicas, elas passam pela atividade do escritório. E o escritório saber como isso funciona e como ele pode apoiar na construção disso tudo também é extremamente importante e pode contribuir aí para desmistificar essa visão do custo. Teria mais uma outra pergunta. Aí eu acho que é uma questão mais subjetiva. A gente sabe que agora tem a LGPD, além de fazer a troca, toda a questão de proteção de dados, é uma troca cultural das empresas. É fazer de forma diferente do que estava sendo feito. E essa troca me parece que é muito mais complexa do que a própria proteção dos dados. Como vocês olham essa troca de cultura, como fazer as pessoas, digamos, a seguir agora a nova legislação, a fazer os novos fluxos? Eu acho que a gente passa por uma mudança cultural dentro das empresas nesse momento, né, em que efetivamente está se pondo em prática, então, a questão da LGPD. Dentro da legislação da LGPD existe a figura do DPO, que acaba trabalhando muito junto com o jurídico, muito junto com a TI, né? Inclusive, na Palfinger nós temos um comitê formado por TI, jurídico e a parte do DPO, no qual a gente presta suporte no sentido de que alguns dados, por exemplo, dados sensíveis, por exemplo, raça, credo, por que se pede isso? Se é que se pede, né? A gente sabe que muitas empresas não perguntam isso já há muito tempo. Eu imagino que seja o caso da Randon, o caso da Palfinger. Mas, enfim, era muito comum se perguntar esse tipo de coisa, né? Na hora lá de preencher o currículo. Tá, mas por quê? São perguntas básicas que às vezes passa batido. Sempre foi feito assim. Tá, mas agora não pode mais ser. Né? Então, vamos verificar aqui. Existe alguma legislação que te obrigue a saber isso? A saber dos dados, por exemplo, sei lá, do cônjuge, da pessoa que vai trabalhar na empresa? Não existe. Tá, então para que tu precisa disso para qual finalidade? Não, a princípio não tem. Então, vamos cortar. Não precisa disso neste momento. Se acaso um dia precisar para, sei lá, plano de saúde, bom, aí a gente volta a perguntar, a gente vai ter uma finalidade para aquilo. Mas, neste momento, vamos cortar. Então, acaba se operacionalizando uma mudança de cultura dentro das organizações em virtude da questão da LGPD. É como a gente apoia nessa construção do senso crítico. Como que nós conseguimos fazer a tradução, né, da legislação para o nosso ambiente prático, para levar para as pessoas esse senso que elas têm que ter de olhar criticamente para uma determinada necessidade ou uma determinada solicitação que estão fazendo, para entender o impacto e a necessidade disso, né, fazer esse paralelo e entender de fato se é necessário ou não. E nós, como jurídico interno, a gente tem esse papel, apoiando a área de compliance, apoiando a área de TI, em conseguir fazer essa tradução para o prático. Isso é muito importante no nosso papel corporativo. Isso, é a construção do ponto de vista jurídico, né? Perfeita a colocação, doutora. É bem isso, é olhar aquilo com um olhar crítico, no sentido de que, com um olhar questionador. Tá, mas por que eu estou fazendo isso? Porque foi feito a vida inteira. Não. Tem que ter um motivo, tem que ter uma finalidade. Caso contrário, não existe motivo de estar ali. Bem importante esse ponto. Não tem mais uma pergunta. Perfeito, obrigada. Bom, então eu vou aproveitar, né, e fazer um questionamento, né, para as colegas sobre, né, justamente nesse cenário assim de mudança, né, enfim, transformação, eu acho que é uma das palavras de ordem, né, atualmente, transformação. Como é que é a visão, o entendimento, a concepção, né, das corporações com relação a novas ferramentas, como, por exemplo, o Visual Law, o Legal Design, enfim, né, essas novas ferramentas que estão tomando vulto, né, nessa nossa nova realidade, assim, até em função do próprio entendimento de tribunais regionais, né, o Tribunal do Rio Grande do Sul já está se movimentando nesse sentido, a Justiça do Trabalho também já proferiu, né, decisões com aplicação
né, de visual law, legal design. O próprio CNJ, né, já se posicionou com relação a isso. Então, eu queria uma palavra de vocês, né? Eu queria que vocês nos trouxessem como é que as empresas, como é que as corporações veem essa alteração. Tá? Então, a doutora Juliana e depois a doutora Mayra. São ferramentas que estão no nosso dia a dia. Elas, como eu comentei anteriormente, o ambiente corporativo e o ambiente jurídico corporativo, que é o tema que a gente está falando aqui, ele não poderia ficar imune a toda essa tecnologia, a toda essa inovação, a todas essas alternativas que a gente tem aí no mercado, sejam elas de TI, sejam de mudança comportamental, porque, como a gente falou, nada se muda se não tiver o comportamento junto. Então, portas abertas, a gente fala diariamente a respeito dessas novas tecnologias, novas ferramentas. E aí, falando um pouquinho de Visual Law, a gente falou muito de Visual Law aqui já na nossa conversa, porque o Visual Law, ele parte do princípio de conhecer. Então, eu vou conhecer, eu vou entender daquilo que eu estou trabalhando, eu vou ter um olhar customizado para aquela operação. E aí eu vou ver como que eu posso adequar o meu comportamento jurídico, como que eu vou fazer soluções jurídicas adaptadas àquela realidade. Então, sem dúvida, a gente já tem um pouco isso no corporativo, de pensar no Visual Law, né? Pensar no legal design, pensar nessas soluções, mas não de uma forma a entender que aquilo é a ferramenta. Então, sem dúvida, elas estão totalmente adequadas, elas devem ser utilizadas. Cada vez mais, né, os escritórios devem e podem buscar essas soluções para trazer para dentro das companhias. E as empresas estão totalmente abertas a receber essas soluções, e estão aplicando e buscam, sem dúvida, aprimorar os processos baseados nessas oportunidades que a gente tem aí com essas ferramentas. Às vezes a gente sabe que há um certo descompasso, né, entre o que o escritório nos traz ali, né, na questão do processo mesmo, na parte bem teórica, daquilo que, por exemplo, uma empresa de tecnologia nos oferece no sentido de inovação dessas ferramentas, né? Então, às vezes a gente acaba, sei lá, adquirindo um programa, adquirindo um sistema que nos auxilie em algumas dessas questões que a doutora Patrícia apontou, e o escritório sequer tem conhecimento disso muitas vezes, né? Então, também é importante que a gente faça essa ponte com o escritório. Olha, a gente adquiriu um novo software, um novo programa que nos auxilia dessa forma, para essa finalidade. Então, acho que a inovação está aí. É importante que nós tragamos isso para as nossas áreas, né? É uma ferramenta de trabalho, são ferramentas de trabalho bem interessantes, bem importantes, nos auxiliam muito, né, no dia a dia, e não só questão de prazos, mas, enfim, várias outras coisas que podem estar ali no nosso dia a dia e que realmente acaba se tornando um colega de trabalho, porque tu precisa daquilo, né, full time. Então, são soluções, melhorias de inovação que realmente eu acredito que as empresas têm que ter essa consciência de abrir as portas para esse novo universo aí tecnológico que se apresenta. Obrigada, doutoras. Obrigada, eu acho que foi bem ilustrativo, assim, acho que sanou também algumas dúvidas, né, de alguns colegas que atuam mais, assim, com pessoa física ou até mesmo com pequenas empresas, né, que estão buscando essa atualização, né, enfim, essa nova forma de atuar, e por vezes podem ficar na dúvida, né, sobre a aceitação dessas novas ferramentas, assim, pelas grandes corporações, justamente por ser, às vezes, um ambiente, né, um pouco mais sisudo, digamos assim, né, com algumas questões assim, mais, com estruturas, às vezes, um pouco mais sólidas, justamente em função da departamentalização, né, da empresa. Enfim, mas eu acho que foi bem importante, assim, essa colocação. Bom, aproveito para passar a palavra para a doutora Mayara, que ela tem um questionamento também. Eu acho que depois, logo em seguida, já as considerações finais, né, doutora? Acho que sim.
Bom, eu vou fazer uma pergunta bem prática, bem incisiva, que acho que seria uma grande dúvida do advogado que presta o serviço para as empresas. Se vocês pudessem citar um único ponto, que é o ponto que tem mais carência, que os advogados mais pecam na prestação do serviço, qual que seria? Quem começa? Eu posso começar. Eu acho que na apresentação de novas soluções para a empresa, que passa por toda a nossa fala ali, desde o começo, de conhecer a empresa, de, né, ter pessoas-chave, de saber dos prazos, de ter o conhecimento do negócio, da fábrica, né? Com base em tudo, em todo esse conhecimento, é que tu vai conseguir trazer soluções efetivas e preventivas para aquilo que se espera lá do jurídico no final do ano, né? Para o resultado positivo que a gente quer causar, né? Então, acho que eu noto um pouco essa deficiência, né? Eu acho que não é nem... peca por realmente, às vezes, não saber, né? Não é um erro pensado, mas é no sentido de realmente não conhecer. Então, havendo essa aproximação, tu consegue trazer soluções mais inovadoras, soluções mais efetivas para determinadas áreas, consegue encontrar e delimitar os pontos críticos dentro da organização e implantar melhorias para isso. Eu acho que esse ponto, de repente, seria importante aí ter um pouco mais de atenção, né, dos escritórios em geral. Perfeito. Se eu pudesse resumir em uma palavra, eu diria iniciativa. É tomar a iniciativa de buscar soluções. É não esperar pela empresa trazer um questionamento e dizer, olha, como que eu posso melhorar o meu resultado nesse tema, né, que é tão recorrente aqui dentro da minha companhia. É tomar a iniciativa de trazer a solução, de trazer a análise. Eu não digo que a solução já tenha que vir pronta, até porque muitas vezes, na nossa realidade, a gente constrói a solução em conjunto, com equipe multidisciplinar, onde a gente traz outras áreas, inclusive da companhia, para debater o tema e para encontrar a melhor solução, que nem sempre é a que vem pronta de alguém. Mas tomar a iniciativa de trazer o debate para dentro da empresa. Olha, eu enxerguei lá nos processos que a gente tem tido muito esse tema e eu tenho uma alternativa aqui para a gente discutir. Então, se eu pudesse resumir em uma palavra, eu traria a iniciativa. Isso. Até porque a gente, diariamente, nós somos provocados nesse sentido de trazer inovação, né, dentro das empresas muito focadas, né, nessa parte tecnológica e de inovação. Eles acabam instigando os colaboradores a trazer novas funcionalidades, a trazer soluções. Muitas vezes a gente é instigado a isso todos os dias. Muitas vezes a gente não tem tempo, né, de parar e pensar em coisas importantes. Então, o escritório é muito importante nesse sentido. De trazer soluções diferentes, de trazer novas ideias, realmente é um ponto essencial. Muito obrigada pelo esclarecimento, ficou super claro. Temos mais alguma pergunta, talvez? Não? Então, gostaria de agradecer novamente a presença, fico muito contente, foi um evento que eu tenho certeza que acrescentou muito para os colegas. E gostaria de convidar a todos para permanecer assistindo os eventos da Ordem, tem bastante evento ainda esse mês. E creio que encerramos por aqui, doutor. Quer dar uma finalizada, talvez? Sim. Quero, mais uma vez, agradecer, então, à Comissão de Direito Empresarial, Maiara, pelo trabalho que vocês têm feito, né, trazendo esclarecimentos para nós, todos da advocacia. Meu agradecimento especial, então, também à doutora Patrícia, à doutora Mayra e doutora Juliana, né, por dedicarem o seu tempo, e acho que trouxeram dicas importantes aqui, né, acho que ficou a principal delas, talvez, de conhecer o modelo de negócio, né, então, dos nossos clientes, né, para poder se inserir e prestar um serviço jurídico, seja em termos de preventivo ou no contencioso mesmo, de forma mais adequada. Quero, mais uma vez, aí, parabenizar aí todos os colegas advogados e advogadas que estão assistindo e vamos fazer o sorteio da assinatura digital para quem nos acompanhou pelo Zoom. Eu pediria para a Maiara, então, em nome da comissão, dar um número de 1 a 10. 6. 6. Quem é, Isa, por favor?
a doutora Mônica Lopes Iscariote, ela participa também na nossa Comissão de Direito Digital. Então, a doutora Mônica ganhou um brinde do nosso patrocinador, a R Mastersul, uma assinatura digital válida por 3 anos. Só entrar em contato aqui com a subseção para ver como faz aí para pegar o prêmio. Quero também convidá-los a todas também aqui, né, para participarem dos nossos eventos que a gente tem essa semana. Amanhã, às 19 horas, a gente tem um evento que é da Comissão da Mulher Advogada, palestra Alimentos que nos dão energia, como combater a falta de energia no dia a dia. Acho que isso aqui até fecha um pouco, ou bastante até com o que foi falado aqui nesse evento de hoje, né? Para todos nós estarmos motivados, termos iniciativas, né, doutora Juliana? Então, é importante que a gente saiba como ter mais energia, né? Que faz parte da programação mais de cultura geral, né, que a gente vai estar trazendo amanhã. No dia 11, a gente tem uma entrega de donativos arrecadados no presídio municipal, que também é um evento da Comissão da Mulher Advogado, que fizeram uma campanha de arrecadação de material de higiene e que vai ser entregue para as mulheres que estão presas na PIC. E a partir do dia 11, então, a gente vai ter uma exposição fotográfica, a arte da advocacia, que vai estar exposto lá no Fórum da Justiça Estadual, ali no térreo, né? Então, também dentro de um aspecto mais cultural. E dia 12, a gente tem uma palestra às 19 horas, 19h30, aliás, dia 12, com o professor Francisco Ricardo Cury e o juiz federal, Dr. Rafael Aimone, que é os processos digitais e, entre parênteses, desumanização da advocacia, né? A gente está passando por essa realidade e eu até sempre digo aqui nas entregas de carteira que a gente vai acabar se conhecendo cada vez menos, porque antigamente a gente conhecia os colegas no balcão do fórum, né? Mas hoje a gente está com essa realidade dos processos eletrônicos, cada vez menos a gente vai se encontrar e a OAB, inclusive, passa a ter um papel fundamental nisso de fazer a interação aí, o network ali entre a advocacia. Por isso que é importante também participarem dos nossos eventos, para nós nos conhecermos, porque uma classe que não se conhece acaba sendo uma classe enfraquecida, né? Se eu não sei qual é o teu problema, Maiara, tu não sabe qual é o meu, a gente acaba não conseguindo trabalhar junto em alternativas. Por isso, convido mais uma vez todos os colegas a participarem dos nossos eventos e meus parabéns a todos nós pelo Dia da Advocacia. Muito obrigado a todos e todas.